Hoje a gente vai falar sobre o concurseiro que está batendo na trave, que é o concurseiro andando. Ele já não engatinha mais, não está mais engatinhando, também não é mais um recém-nascido, ele já tem um chão, já tem história como concurseiro, só que ele não está conseguindo conquistar a aprovação dele. E ele se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Devo estar fazendo alguma coisa muito errada. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje, só tirando uma dúvida com relação às duas outras lives, é a seguinte. Tem aluno que, muitas vezes, tem aluno que perguntou para mim isso até nos posts, tá? Que ele pode estar recém-nascido numa matéria, engatinhando na outra e batendo na trave, né, andando em outra. Sim, isso pode acontecer, mas é aquela coisa, um concurso, se você priorizou as matérias de forma correta, vai ser muito difícil você ser um concurseiro que está andando e bater na trave, não passar por causa de uma matéria que você ainda é recém-nascido. Vou dar um exemplo. Se você priorizou contabilidade, se você estuda para a área fiscal e priorizou contabilidade como ela tem que ser priorizada desde o começo, ou seja, encarou a fundo, priorizou essa matéria no começo, não ficou... eu tenho um aluno que entra para o coaching e, assim, ele estuda contabilidade 1 hora por dia e estuda legislação tributária federal 1 hora por dia também, achando que só porque as duas têm peso 2, elas têm que ser estudadas da mesma forma. Gente, não é esse raciocínio. Eu expliquei isso na live sobre o concurseiro recém-nascido. Legislação não está em todas as provas da Receita, por exemplo, quando a gente falando da Receita. Legislação é muito decoreba, você consegue 1 mês antes da prova pegar a legislação e decorar, e isso vai ser muito mais eficiente do que passar 1 ano antes tentando decorar aquela legislação, ao passo que contabilidade não. Contabilidade, se você não destinar muito tempo para ela, você nunca vai sair do zero. Então, se você é um concurseiro que fez essa priorização certinho, quando você estiver batendo na trave, ou seja, quando os editais começarem, quando você tiver, por exemplo, se você está num nível legal em contabilidade, está conseguindo desenrolar legal em contabilidade, está fazendo as questões, está conseguindo fazer as questões, já está naquela coisa de decorar os CPCs, dar uma olhada nos CPCs, já está dominando legal a contabilidade. Se no edital cair, por exemplo, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? Vou chutar, por exemplo, saiu o edital e é um edital de uma matéria. Por exemplo, quando saiu o concurso da Cefaz Santa Catarina. A Dani, que é a minha aluna, uma das minhas alunas que passou na Cefaz Santa Catarina, até tem vídeo dela no canal. A Dani, ela nunca tinha estudado legislação estadual. Então, em legislação estadual, ela poderia ter sido considerada uma recém-nascida. Só que, naquele contexto, como ela já tinha dominado contabilidade, constitucional, administrativo, tributário, auditoria, português, raciocínio lógico, como ela já estava muito bem nessas matérias básicas, ela conseguiu concentrar para a legislação estadual, depois do edital, uma carga horária muito grande. Ela não precisou ficar aprendendo contabilidade no pós-edital. Ela foi se concentrar para aquelas coisas em que ela realmente era recém-nascida. Ou seja, ela ficou revisando contabilidade, essas matérias que eu acabei de falar que são básicas, e legislação, ela ficou focada em legislação praticamente boa parte do tempo, sei lá, 40% do tempo dela. Ou seja, apesar de ser recém-nascida em legislação, ela conseguiu sanar essa dificuldade muito rapidamente, porque é uma matéria que cabe isso, é uma matéria decoreba. Então, isso foi possível. Agora, se ela tivesse se preocupado com legislação 1 ano antes do edital, ela não ia poder chegar em 2 meses e aprender contabilidade. Por isso que eu falo que a gente tem que priorizar as básicas. E por isso que eu falo que é através das básicas que você consegue entender se você é um concurseiro recém-nascido, se você é um concurseiro que está engatinhando, e se você é um concurseiro que está andando. Não é o tempo de estudo. Tem concurseiro que estuda 1 ano e ainda é recém-nascido. Tem concurseiro que estuda há 2 anos e ainda está engatinhando. Por quê? Porque ele priorizou errado as matérias, estudou matéria que ele não deveria ter estudado, deixou de estudar matéria que ele deveria ter priorizado, e ainda nas básicas, ele ainda é um recém-nascido ou engatinhando. Então, o que vai te dizer se você é um concurseiro recém-nascido, se você está engatinhando, se você está andando, são as básicas. Claro que pode ter matéria em que a gente sempre vai ser meio calcanhar de Aquiles. Pode ter matéria que a gente nunca vai ser 100%. Por exemplo, vou dizer uma minha. Os direitos. Eu nunca me senti 100% confiante nos direitos. Tributário, um concurso da Receita de 20 questões, eu acertei 13.
Isso é pouco? 65% da prova em tributário, que é uma matéria que muita gente gabarita. Muita gente gabarita. Só que o que acontece? Eu sabia que essas matérias eram uma demanda para mim, até o último dia da prova, e eu priorizei essas matérias como se eu fosse recém-nascida até o dia anterior à prova. Então, eu fui decorando a Constituição, eu fui decorando as leis, eu fui lendo, fazendo mapas mentais, eu fui ouvindo vídeos, fui vendo vídeos, enfim, eu fui priorizando essas matérias, mas eu já tinha estudado essas matérias, eu já tinha dado uma atenção a elas. Então, não deixei para depois do edital, não deixei para sanar essa minha dificuldade no pós-edital. Eu estudei muito essas matérias, eu priorizei muito essas matérias, mas não deixei para estudar no pós-edital. Eu tenho aluno, eu conheço pessoas, eu conheço concurseiro que escreve para mim e fala assim, ai, professora, eu não consigo passar no concurso porque eu sou péssima em exatas. Tá, mas o que você estudou de exatas até agora? Ah, nada. Pô, cara, aí também, né? Se você sabe que você tem uma dificuldade com uma matéria, que naquela matéria a chance de você conseguir sair do recém-nascido, engatinhar e andar é baixa, você tem que priorizar aquela matéria. Aquela matéria tem que ser uma matéria que você vai encarar com muita humildade. A gente vai falar muito na live de hoje sobre humildade. Porque a maioria dos concurseiros que eu vejo que fica batendo na trave muito tempo, acontece isso por causa da falta de humildade. O vídeo que tem no canal sobre o concurseiro que está andando é um vídeo que fala muito de humildade. A gente vai falar muito de humildade hoje. Mas eu sou humilde. Eu sei que você é humilde, eu não estou duvidando do que você seja humilde, mas em relação à prova de concurso, em relação a conteúdo, em relação a material, você pode não estar humilde. Você pode estar com um comportamento arrogante. Isso eu vejo muito. Vejo todo dia. Todo dia. Então, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, assim, tenha essa consciência de que o que vai dizer em que fase do estudo você está são as básicas. Se você priorizou errado lá no começo, ainda dá tempo de voltar atrás. Não tampe o sol com a peneira, não finja que isso é uma bobagem, porque não é. A prova, quando você for fazer a prova, isso vai mostrar que não é. Tá? Eu vejo gente que, assim, a pessoa se preocupa em estudar 30 matérias, que são as 30 matérias que podem ser cobradas no concurso fiscal. Ela acabou de estudar um livro de contabilidade, e ela tá fazendo 70% de uma prova, ao invés de pegar esse mesmo livro e estudar de novo para tentar melhorar esse percentual de acertos, ela fica preocupada se não pode cair economia no concurso e vai estudar economia. Bobagem. Por quê? Talvez caia economia, talvez, mas muito provavelmente o peso de economia vai ser inferior ao de contabilidade. Então, assim, não adianta você menosprezar as básicas, entende? Tem aluno que fica perdendo muito tempo querendo fechar o edital. Eu quero fechar o edital, eu quero estudar todas as matérias que podem vir a cair. E aí, aquelas matérias que são básicas, que sempre estão lá, ele chega e vai mal. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem esse raciocínio. O que vai dizer se você é um concurseiro engatinhando, recém-nascido, andando. Gente, me dá um alôzinho aqui no Insta que eu não tô conseguindo ver se a live tá funcionando, tá? Então, quem estiver aí me ouvindo, se estiver conseguindo me ouvir bem, me dá um alôzinho. Também me dá um alôzinho no Face, por favor. Como a gente tá... Ai, deixa eu só tomar uma... Minha voz não falar de novo. Como o meu prédio aqui tá em obra, eu acho que a internet aqui não tá funcionando muito bem, eu fico preocupada de estar caindo a live, sabe? Aí me dá uns alôzinhos aí pra dizer que vocês estão aí, tá? Enfim, a Thalita já me deu um oizinho no Face. Espero que o pessoal do Insta esteja me ouvindo também. Então, basicamente, o que eu queria, a introdução que eu queria dar era essa. Para saber que fase do estudo você tá, você tem que prestar atenção nas básicas. Se você não sabe uma matéria que tá lá no edital, que tá lá no pós-edital, por exemplo, no meu edital caiu direito civil, eu nunca estudei direito civil. Beleza, não tem problema. Direito civil, muito provavelmente, o peso dela na prova vai ser baixo, né? Então, assim, não é ela que vai dizer se você... será que eu sou recém-nascida porque eu não vi direito civil e tá no meu edital de direito civil? Não, não é isso. Entende? O que vai dizer se você é um concurseiro recém-nascido andando ou engatinhando são as básicas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar hoje são as revisões. Quando a gente chega no concurseiro recém-nascido, quando a gente é um concurseiro recém-nascido, você está passando pelas matérias pela primeira vez. Então, eu falei na nossa live do concurseiro recém-nascido, se você ainda não viu, se você não teve a oportunidade de assistir na semana passada, dá uma olhada lá no canal, tá lá no canal. Tem outros vídeos sobre o concurseiro recém-nascido lá no canal. Então, se você é um concurseiro recém-nascido, eu falei para você que a revisão não deveria ser uma coisa a te preocupar tanto. Por quê? Porque você ainda está aprendendo a estudar. E você fatalmente vai ter que estudar aquilo de novo, ver aquilo de novo. Então, é óbvio que você não pode ficar muito tempo sem ver um conteúdo. Por isso que eu falei para você que, de repente, a cada 2 semanas,
Você estabelecer um dia para dar uma olhadinha no que você estudou, algo que anteceda uma prova que você faça para acompanhar o teu estudo. Lá no coaching a gente tem isso, né? A gente tem as nossas provas quinzenais. Então, a maioria dos alunos faz uma revisão antes dessa prova, um pouco para revisar mesmo o conteúdo e um pouco para revisar como se ele fosse fazer uma prova mesmo, para aprender como se revisa para uma prova, para ficar ligado, para se acostumar a revisar antes de uma prova. Isso é muito importante, vou falar ainda mais sobre isso hoje. Mas isso foi a lógica que a gente passou no concurseiro recém-nascido. O concurseiro que já está engatinhando, eu falei um pouco sobre esse lance de você fazer questões e passar. Primeiro pegar o seu PDF, fazer todas as questões pares, depois fazer todas as questões ímpares, ou seja, você vai acabar andando um pouco rápido pelas matérias, porque você vai fazer as questões pares, depois as ímpares, e vai seguir mais rapidamente pelos conteúdos. Então, eu falei um pouco isso quando a gente estava falando do concurseiro engatinhando. Só que lá no concurseiro engatinhando, eu frisei muito também que quando você não tivesse conseguindo desempenhar um assunto legal, era para você pegar aquele material e fazer muitas questões daquele material, fazer muito exercício daquele material, fazer um esquema, fazer um mini resumo. Eu lembro, eu até citei o exemplo na live do concurseiro engatinhando, eu citei o exemplo do que eu tinha muita dificuldade, que eram aqueles assuntos de remédios constitucionais. Quem estava na live semana passada deve ter assistido. Eu falei sobre o concurseiro, sobre os remédios constitucionais, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e tal. E aí eu falei que eu fiz um esqueminha, tem até vídeo disso, deve ter no feed ali, eu acho que tem, ou no canal também tem, que eu fiz um esqueminha sobre isso, porque como eu estava errando muito, eu precisava entender a diferença entre um remédio e outro. E aí, naquele momento em que eu já não era mais uma recém-nascida, que eu já estava engatinhando, para parar de errar muitas questões desse assunto, eu fiz um esquema para tentar melhorar nesse assunto. E eu falei sobre isso nesse dia do concurseiro engatinhando. Quando você está batendo na trave, o que é bater na trave? Chegar numa prova, ter estudado bastante e tal, e não passar por 2 pontos, não passar por 5 pontos, ficar entre os... O concurso tem 10 vagas, você ficou entre os 100 primeiros. O concurso tinha discursiva, a tua discursiva por 1 ponto não foi corrigida. Isso é bater na trave. Se você não está nesse nível ainda, você ainda está engatinhando nas básicas. Então, volta lá e segue aquela lógica do concurseiro engatinhando. Se você está batendo na trave, a primeira coisa é ter humildade de reconhecer que você não está batendo na trave, que você tem ainda muito o que aprender para começar a andar. Né? Tem aluno que acha que está batendo na trave só porque ele já estudou um conteúdo uma vez. Não é assim, gente. Bater na trave é quando você já saiu, já passou pelos conteúdos uma vez, já fez as pares, depois fez as ímpares, depois você fez vários exercícios dos assuntos que você está errando, aí fez os esquemas, você tá indo legal, você tá conseguindo aprender. Naquelas básicas, você tá conseguindo fazer a maioria das questões, sei lá, 80% das básicas, 70% das básicas. Chega na hora da prova, você acha que aquela é a tua prova, você acha que vai rolar e você não passa por um detalhe. Isso é um concurseiro que tá batendo na trave, tá? Qualquer coisa diferente disso, você tá engatinhando. Então, fica mais tempo lá, pegando pra sair né, pra tirar a fralda e começar a andar. Então, assim, agora, quando a gente fala do concurseiro que tá andando, que tá batendo na trave, a gente fala, ao invés de ele fazer muitas questões de um mesmo assunto, ao mesmo tempo, fazer as baterias, fazer, por exemplo, pegar lá, fazer um mapa de remédios constitucionais, solucionar aquilo. Aqui, a gente usa muito sites como o TEC, como o que? Concursos. Por quê? Porque o concurseiro que tá andando, ele precisa fazer muitas questões muitas questões de assuntos diferentes no mesmo horário. Então, quando um concurseiro ele tá andando, tá batendo na trave, não há mais o que se falar de, eu vou fazer 40 questões por assunto, eu vou fazer 50 questões por assunto. Não, agora é assim, ó. Se você vai estudar direito constitucional, você vai botar o TEC, o que concurso lá para rodar, não vai filtrar por assunto, vai selecionar a banca que você está almejando. Se você quer Receita Federal, você vai botar FGV, FCC, o CESP, vai selecionar os concursos mais recentes, vai colocar o nível, se for nível superior, se for nível médio, e vai fazer um monte de questões um monte de questões de assuntos diferentes no mesmo horário. Então, agora, por exemplo, se você vai estudar 40 minutos de direito constitucional, você vai tentar, nesses 40 minutos, fazer várias questões de direito constitucional de assuntos diversos.
Você não vai mais filtrar por assunto. Agora você vai fazer o que vier. E aí, as questões que você errar nesse período, o que você vai fazer? No horário seguinte, hoje eu fiz questões. Então, fiz, sei lá, 40 questões variadas. Eu percebi que eu errei uma questão de direitos e garantias, uma questão de organização do Estado e uma questão de controle de constitucionalidade. No dia seguinte, o que você vai fazer? Vai pegar o seu material e vai corrigir a fundo esses 3 assuntos. Ou seja, eu preciso ficar falando nesse momento em revisão, tabela de revisão, cronograma de revisão, planejamento de revisão? Não, eu não preciso pressionar, eu não preciso ficar massificando isso, ficar me chateando, preenchendo planilha, o que eu estudei hoje que eu preciso revisar daqui 15 dias? Não! Não, é justamente o contrário, cara! Nesse momento que você já estudou os conteúdos, já se aprofundou nas dificuldades, o que você precisa fazer é treinar várias questões ao mesmo tempo, de vários assuntos. E aí, aquelas questões que você tiver um indício de que você está errando ainda, você tem que pegar no dia seguinte, no horário seguinte, você vai o quê? Corrigir. Mas agora você vai corrigir assim, corrigir rapidinho. Não! Se for necessário, você vai ficar o dia seguinte corrigindo, o outro dia corrigindo, o outro dia, um mês, uma semana. Nem que você fique assim, 15 dias só olhando só corrigindo aquelas 3 questões que você errou de direitos e garantias, a de organização do Estado e a de controle de constitucionalidade. Entende? Porque nesse momento você tem que aparar, não é aparar as arestas. Nesse momento você tem que polir o espelho. Sabe o espelho? Sabe aquele espelho de shopping? Que você chega no shopping e tem um espelho do shopping. Aí o espelho, você olha de longe, você consegue se enxergar no espelho do shopping. Se você pegar aquele mesmo espelho e colocar na sua casa, você vai limpar o espelho. Por quê? Porque vai estar na sua casa, um ambiente menor, você vai passar 1000 vezes por aquilo. Então, aquilo que antes não era nada, aquilo que antes era um detalhe bobo, aquilo que antes era só mais um, né? Quando você começa a ver muito, quando você começa a enxergar muito, quando você encara de frente, aquilo não está tão limpo. Aquilo não está tão bem cuidado. Aquilo tem que ser melhor observado. É a mesma coisa. Então, nesse momento em que você é um concurseiro que está batendo na trave, você precisa solucionar esse tipo de problema. Que são as questões que você continua errando. Esse tem que ser o teu problema. Tem aluno, juro, tem aluno que chega para mim e fala assim, não sei, professora, por que eu continuo batendo na trave? Porque eu faço os exercícios no TEC e eu acerto 90% de todas as matérias. Aí eu pergunto, mas o que você faz com os 10% que você está errando? Porque se você está fazendo 90%, você está errando 10%. Eu deixo, eu ignoro, eu leio o comentário e passo para frente. Não é assim que você vai ser aprovado. Sinto muito, não é assim. E essa questão que você está errando, a melhor coisa que pode te acontecer durante o teu estudo durante o teu estudo, quando você está batendo na trave, é você errar uma questão. É essa a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Porque essa questão vai te indicar aonde você está falhando. Qual é a tua dificuldade. E isso que você está falhando, essa tua dificuldade, tem que ir para aquele mapa mental que você fez para revisar. Essa questão que você está errando, esses conteúdos que você tá errando, que você ainda está errando, tem que ser coisas que você vai anotar lá no seu mapa mental, vai anotar no seu esquema que você já fez quando você estava engatinhando, para você revisar. Então, isso você vai colocar lá. Por exemplo, se eu já tinha feito aquele meu esquema de revisão para eu entender melhor os remédios constitucionais. Se eu fosse lá no Que Concursos e fizesse uma questão e continuasse errando esse assunto, eu ia lá no meu esquema e pegava o meu esquema e colocava, eu errei isso. Olhar isso. Um dia antes da prova, eu pegaria esse material, dava uma olhadinha, se cair na prova, eu não vou errar de novo. E aquela questão que eu errei, eu não vou jogar lá fora. Ela vai continuar lá, indicada, marcada, selecionada no meu caderno lá, sei lá como, no TEC, no Que Concursos, de questões que você continua errando para você fazer de novo. Se você tiver que fazer 10, 20, 30, 50 vezes aquela questão, você vai fazer. Até que você decore. Professora, mas aí não é decorar, aí não é aprender a decorar. Sim, talvez esses 10% que você continua errando, você tenha que decorar mesmo. Sinto muito, é isso, tá? Então, assim, a gente não quer ser mestre, a gente não tá fazendo doutorado, a gente não tá indo pra NASA, a gente não quer ser pesquisador do ITA, nada disso, a gente quer passar na prova.
Então, talvez esses 10% que você continua errando, que não tem explicação lógica, que você não consegue entender o conteúdo, que você não consegue raciocinar sobre ele, que mesmo tendo lido tudo, talvez você tenha que decorar mesmo. Entende? Ah, sei lá, o período paleolítico do direito subjetivo foi marcado por decisões de... se você não conseguiu entender isso direito, escreve exatamente isso no teu resumo, lá no resumo não, no teu mapa mental, no teu esquema de revisão, que você fez um por assunto, eu falei isso na live passada. Depois você é um concurseiro que está engatinhando, para cada assunto você tem uma página de um esquema, e essa frase que você não consegue entender, não consegue acertar, vai estar lá no seu esquema, um dia antes da prova, meia hora antes da prova, do concurso mesmo, você vai estar lá dando uma olhada nisso para não errar. Entende? É isso que você vai fazer. Nesse momento, por isso que eu falo que a gente tem que ter humildade. Por isso que a chave para o concurseiro parar de bater na trave é a humildade. Como é que vocês acham que um cara como o Kobe Bryant, ou o McCurry lá da NBA, ou o Oscar Schmidt, vamos falar de um brasileiro que é o Oscar Schmidt, como é que vocês acham que ele ia para uma tabela de fim de jogo e conseguia acertar um arremesso? Se ele estava nervoso, cansado e tal. Porque quando acabava o treino, ele ficava lá arremessando sozinho. Entende? Não é assim, eu sei fazer arremesso. Claro que o cara já sabe fazer arremesso, mas é o treino, a insistência que faz ele ficar perfeito, que faz ele acertar na hora que todo mundo erra. Porque passar no concurso é isso, gente. Passar no concurso é você acertar uma questão enquanto tá todo mundo errando. E não é todo mundo que tá recém-nascido. É todo mundo que estudou há tanto tempo quanto você. Só que você foi mais a fundo nos seus erros no treinamento. Então você chegou na batalha sabendo. A maioria não faz isso. Por isso que não é uma questão de material. Agora, nesse momento, para você sair da trave, não é questão do material. Para você deixar de ser um recém-nascido, é importante escolher bem o material? É. É importante saber imprimir? É. É importante escolher bem vídeo ou PDF? É. Nesse momento que você está batendo na trave, não. Nesse momento, não faz diferença nenhuma. Nesse momento, o que faz diferença é o teu comportamento. É você pegar o teu erro e ter humildade para entender que aquilo é um erro relevante. E não que aquilo é uma bobagem. Eu conheço concurseiro que está batendo na trave, ou até que está engatinhando, querendo andar. E ele olha para o erro, e se ele se deu por satisfeito com o percentual de acertos dele, ele não dá valor para o erro. Ele pega aquele erro e... eu estou fazendo 80% inconstitucional. O que vai acontecer na hora da prova? Só de azar, Deus coloca na prova metade da prova com aqueles 20% que tu errou. Que tu estava errando. Porque Deus é assim. Quando a gente não faz o possível, ele dá uma sambada na nossa cara. Deus é um bom professor. Tá? Então, se você faz o possível, Deus cuida do impossível. Agora, se você releva o possível, Deus também vai te ensinar alguma coisa. E normalmente ele não fala. Deus não fala com a gente. Ele mostra através da nossa vida. Ele mostra através dos erros. Então, assim, nesse momento, se você tá, durante o seu treinamento, se você tá acertando 95% das questões que você faz, você tem que dar atenção para aqueles 5% que você tá errando. Porque são esses 5% que você está errando que vão fazer você ficar entre os 100 primeiros e não entre os 10 primeiros. Se o concurso tem 10 vagas, não adianta você ficar entre os 100 primeiros. Você tem que ficar entre os 10 primeiros. Entende? Então, dar atenção para esses 5% que você está errando que vai fazer você passar no concurso. Tem outra. Existem matérias, gente, que a nossa meta, nossa régua tem que ser muito alta. Quais matérias? As básicas. Por quê? Para a gente poder ter folga para errar aquelas matérias que o examinador é louco. Por exemplo, TI. TI é uma matéria complicada, difícil. Ainda não tem material bom, excelente. Não tem material excelente para tu gabaritar uma prova de TI. Não existe isso ainda. Então, se você quer passar no concurso, você tem que fazer 95% constitucional, 95% em administrativo, praticamente gabaritar uma prova de contabilidade, 90%, 95%, 100% de uma prova de contabilidade, tributário, auditoria, português. Para quê? Para poder fazer 60% da TI. Se você somar tudo, vai dar 85%.
Mas, por exemplo, TI é uma matéria muito difícil de gabaritar. Muito difícil de fazer 80%. Então, você vai fazer o quê? Você vai passar com 60%. Mas por quê? Porque você ficou tão em cima daquelas básicas que você teve folga. A Dani foi assim. A Dani ficou 1 ano e meio só estudando as básicas. Ela começou a estudar TI um pouco antes do edital, se eu não me engano. E ela chegou na prova, se eu não me engano, TI era peso 2 na Cefaz Santa Catarina. Se eu não me engano, de 20 questões de TI, ela acertou 11. 11 questões de TI são 55% da prova. Ué, mas como é que ela passou no concurso se ela fez 85%? Porque os outros 30% de 55 para 85, ela tirou nas outras matérias. Ela em raciocínio lógico de 15, ela fez 13. Em constitucional administrativa, ela gabaritou. Auditoria, ela gabaritou. Contabilidade, ela quase gabaritou. Foi muito bem. Foi aí que ela tirou a diferença dela. Entende? Foi o estudo no pós-edital que fez a diferença? Foi ter estudado 30 matérias lá atrás? Foi ter começado estudando o edital todo? Não. Foi ter ficado 1 ano e meio estudando 6, 7 matérias. Que ela praticamente gabaritou na hora da prova. Essas outras, que ela era recém-nascida, ela não precisou ir super bem nelas. Por quê? Porque ela estava indo bem nas básicas. Entende? Então é esse o raciocínio. O raciocínio agora é você usar o erro a teu favor na hora do treinamento. Por quê? Senão o erro vai te sabotar na hora da prova. Tá? Ele vai te sabotar. Então esse era um ponto que eu queria abordar. O outro ponto que eu quero abordar agora é o lance da prova, das provas. Né? Provas em casa. No programa, lá no coaching, todos os meus alunos fazem provas a cada 15 dias. Tem aluno que não gosta? A maioria. Tem aluno que, saco, tem que fazer prova, eu tô errando tudo, eu não estudei nada ainda, eu tô começando a estudar, por que eu tenho que fazer prova de conteúdo que eu ainda não estudei? Porque você, na hora da prova, não vai selecionar conteúdo. A tua evolução, ela não pode ser uma evolução medida só... Por isso que eu acho, assim, sinceramente, me desculpem, mas tem muito programa de coaching por aí que analisa a tua evolução de acordo com o número de questões que você está fazendo, preenche uma tabela ali, eu estudei princípios e garantias, estudei direitos e garantias. Se eu chegar lá no técnico que concurso estiver fazendo 80%, beleza, pode passar para frente. Para mim, isso não mede nada, porcaria nenhuma. O que vai medir se você está indo bem naquele conteúdo? Você fazer uma prova que cai tudo, e a cada semana você ir melhor naquela prova que cai tudo. Porque é o que vai acontecer no concurso. Você começa pegando uma prova. Quando eu dou para um aluno que está começando agora, hoje, está começando hoje, e dou uma prova de concurso para ele fazer, ele faz 25, 30, 35% da prova. Só de olhar, de ter bom senso, de chutar. Por quê? Se uma prova tem 5 alternativas, a probabilidade de ele acertar, de ele marcar a resposta certa é de 20%. 1 sobre 5. Certo? Probabilidade. Então, a prova tem 5 alternativas. Né? A questão tem 5 alternativas. A probabilidade de ele acertar é de 1 entre 5, ou seja, 20%. Aí tem um pouco de bom senso aqui, de bom senso ali, e acertando, sei lá, acertando, tirando ali, exatamente, né? Que todas essas pegadinhas de prova, exatamente 5% da população. Não. Quando cai exatamente, a gente normalmente não marca, por quê? Porque não é. Então, você vai usando esses macetes. Aí o aluno faz, sei lá, 35%. Um aluno que nunca estudou. Um aluno que nunca viu a matéria. 30, 35, por aí. Por aí, tá? E aí, o que acontece? Ele não gosta de fazer prova sobre assuntos que ele não estudou. Só que ele vai estudando, e aí ele vai vendo que ele vai saindo do 35, e vai indo pro 40, e vai indo pro 42, vai indo pro 45. Então, e assim por diante. Então, nesse momento que você já é um concurseiro que está batendo na trave, eu reforço ainda mais esse raciocínio. Lá no coaching, a gente faz com todos os alunos, não importa que estágio ele esteja. Se ele está engatinhando, se ele é recém-nascido, se ele está andando, não importa. Todo mundo faz prova o tempo todo. Cada 15 dias tem prova. Mas se você é um concurseiro que está batendo na trave, que está andando, eu reforço ainda mais esse pedido. Faça provas. Não é só questãozinha ali no TEC. Não é só questãozinha no que concursos. Não, é prova. É prova. É simular a prova. Agora, nesse momento, o tempo é um fator importante. Quando você está aprendendo a estudar, quando você está aprendendo a sair engatinhando, quando você está nesse naipe, se você faz uma prova de concurso em 5 horas ou em 10 horas, não faz a menor diferença. Por quê? Você não está acertando mesmo para passar.
Então, assim, mesmo que você consiga terminar uma prova em 5 horas, você não está fazendo 80, 85% dessa prova. Você está tendo que chutar muita coisa ainda. Então, nesse momento, não faz diferença. Agora, quando você está batendo na trave, o tempo é uma variável, mais um fator para você dar importância. Então, nesse momento que você é um concurseiro que está batendo na trave, não adianta só ficar lá no TEC. Não, é prova. Você vai todo fim de semana ou a cada 2 semanas, vai pegar uma prova. E não é, o simulado do. Não. O cursinho fez um simulado para o concurso. O outro cursinho fez um simulado. Gente, não é simulado, é prova. Simulado tem uma lógica. É um professor que fez. Ele não vai fazer um simulado que a resposta não vai estar no material dele. Então, o simulado, muito provavelmente, você consegue gabaritar se você estudou o material daquele cursinho. Se você estudou, fez o curso. E o pior é gente que faz simulado 1 semana antes da prova real. Por quê? O cara fica desesperado e o professor põe lá um monte de questão que ele escreveu ipsis literis no material dele. Quem estudou o material dele não precisou nem raciocinar. Tava lá, só decoreba. Entende? Então, assim, faça provas anteriores. Não é simulado do cursinho. Não é o professor postou um simulado. Não, é prova. Vai lá no site da FCC, vai lá no site da GV, vai no que concursos e clica em provas, que lá tem um monte de prova também. Vai, pega a prova anterior e faz a prova. Mas esse concurso vai ter legislação do cargo e não é a mesma concurso que eu quero. Dane-se! Chuta! Tenta fazer. Ignora, sei lá. Mas essa prova vai ter matéria que vai abrir um negócio. Vai ser modelo, vai ter uma banda. Entende? Face, a gente tá voltando aqui porque a outra live deu pau, sei lá o que aconteceu. Agora a gente tá aqui, tá? Estamos voltando falando do concurseiro que tá andando. Então é isso. Agora, nesse momento, você tem que ter humildade e você tem que cada vez mais simular a condição do jogo. Vamos pegar um exemplo de um maratonista. Um maratonista, é óbvio que ele não sai fazendo maratona todo dia para treinar. Só que quando ele estava aprendendo a correr, ele corria ali 5 quilômetros. Depois, ele estava se desenvolvendo, corria 10 quilômetros. Mas um maratonista de alto nível, ele não deixa para correr uma maratona só no dia da maratona. Ele corre uma maratona antes, que não vale nada. Ele sai correndo na rua. Tá correndo num outro lugar, vai lá antes. Eu fui para Chicago esse ano, tem a maratona em Chicago. Tem a maratona em Boston também, tem várias maratonas no mundo todo, Berlim. O cara que vai correr aquela maratona que vai ganhar, ele foi lá antes correr aquela maratona, fazer o mesmo trajeto sozinho, só com o treinador dele. Ele não vai deixar para encontrar dificuldade só no dia da maratona. No dia da maratona ele tem que ser perfeito. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que correr a maratona antes. Você tem que ser perfeito. Perfeito. Então, não deixa para correr a maratona só no dia da maratona. Corre antes. Corre antes. E tudo aquilo que você errar. Peguei uma prova para fazer. Fui lá no site da FCC, baixei a prova e estou fazendo a prova aqui na minha casa. Eu errei 2 questões de contabilidade. Você vai ficar nessas 2 questões 1 mês. 1 mês. Tentando entender, tentando solucionar, tentando ver como você errou, vai colocar no teu material de revisão, vai colocar lá para você revisar antes da prova. Se for alguma coisa que não dê para entender, você vai colocar lá para decorar. É isso. Você vai se cercar de todas as ferramentas possíveis, tudo que você pode errar numa prova, você vai se cercar para não errar. Outro ponto importante, a gente está quase chegando no final da nossa live, eu estou muito sem voz, minha voz está horrível, deixa eu só tomar uma aguinha, inclusive. Mas um outro ponto crucial nesse momento. Peraí. Nesse momento, se você é um concurseiro que está batendo na trave, pode ser interessante você buscar um material de complementação, sem esquecer do teu material atual. Por exemplo, eu estudei legislação, eu estudei contabilidade pelo material, pelo livro tal, sei lá, pelos PDFs tais, pelo livro tal e tal. Nesse momento agora, talvez seja importante você pegar um outro livro X, e normalmente eu indico para essa fase livro.
Porque o livro acaba sendo mais aprofundado, mais revisado. O livro, ele tem um ponto ruim, que é a demora para chegar na nossa casa, o fato de ele não ter questões comentadas na maioria das vezes, o fato de ele não estar 100% atualizado, né? Se você compra um PDF hoje, você começa a estudar hoje, normalmente ele vai estar atualizadíssimo, porque ele vai estar em andamento. Se você compra um livro, normalmente esse livro, ele vai chegar na sua casa, vai demorar para chegar, ele vai ter, né? Ele não vai, sei lá, ter 3 meses, vai ter uns 6 meses, ele não vai ter questões comentadas, beleza. Mas a parte teórica desse livro, muitas vezes, é melhor, mais aprofundada e teve um capricho maior do que o PDF. Por quê? Porque o cara teve mais tempo. Teve uma diagramação, teve uma revisão, teve alguém da editora para olhar. É um livro. Ninguém põe na prateleira de uma livraria uma coisa que não está perfeito. Um PDF, não. O cara tem lá 100 cursos em PDF. Muito provavelmente vai ter algum errinho aqui, ali, que quando você é um concurseiro recém-nascido, não faz muita diferença. Quando você está engatinhando, também não faz muita diferença. Mas nesse momento que você está batendo na trave, talvez faça. E o livro, ele pode fazer você se aprofundar em questões mais específicas. Então, por exemplo, nesse momento em que você está batendo na trave, está querendo melhorar seu desempenho, talvez seja interessante você ter um material extra, normalmente um livro, e esse livro você usar para 2 coisas. Primeiro, para corrigir aquelas questões que você ainda está errando, que eu falei antes. Então, aquela questão de direitos e garantias, tal, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei antes, tá? Eu tô lá no TEC, tô fazendo as questões, e eu errei, no TEC, ou no que concurso, tô fazendo as questões, e eu fiz, sei lá, 40 questões de constitucional em 1 hora, e eu errei dessas 40 questões, eu errei 5 questões, né? Então, eu acertei aí 80% da minha bateria, eu errei 5 questões. É isso, né? Se eu errei, eu tô tão zonza que eu tô meio doida. Mas se eu acertei 5 questões, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu acertei 5 questões de 40, se eu errei 5 questões de 40, eu tô fazendo 80%. Eu tô fazendo de cabeça aqui. Né? É isso. Eu não sei se eu tô ficando doida, vai. Se fosse 50 e eu acertasse e eu errasse 10, eu ia. Bom, depois você faz a conta aí. Acho que não é 80%, é um pouco mais, enfim. Tem problema, vai. Vamos botar 50 para não pagar amigo aqui de errar a questão de conta de cabeça. Mas vamos botar que você fez 50 questões de constitucional em 1 hora e você errou 10 questões. Ou seja, você fez 80% daquelas questões e errou 20%. Essas 20% que você errou, você vai corrigir a fundo. Vai ficar o próximo horário corrigindo, vai ficar o outro dia corrigindo, até você entender perfeitamente. Talvez seja importante, para essa correção, você usar um livro, esse material novo, esse livro. Por quê? Porque ele vai ter mais aprofundamento, ele vai estar um pouco mais aprofundado. E aí você vai pegar algum detalhe diferente que talvez no teu material inicial, aquele PDF e tal, ele não esteja, não estava lá. Ou você não deu tanta atenção. Então, talvez para esse momento seja legal você usar um livro, um material um pouco mais caprichado, mais aprofundado e tal. Além disso, você pode intercalar, fazer questões e fazer junto uma questão, uma leitura teórica mesmo. Entende? Então, você separa um horário para os exercícios, um horário para correção dos exercícios e um horário para a leitura teórica do início, para você ler a teoria novamente. Ou então, se você achar repetitivo, achar que não está agregando, corrige muito bem. Corrige muito bem aquelas questões. Então, você não precisa se preocupar em corrigir rapidinho. Agora é o momento de corrigir a fundo. E, de repente, usando esse material mais aprofundado. Como a gente falta 4 minutos para dar BO aqui na nossa live, eu vou no Insta, eu vou responder as perguntas, tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui do começo para responder pergunta. Quem tiver pergunta, manda agora, porque a gente está se encaminhando finalmente, já vai fazer 1 hora que a gente está aqui. Então, vamos lá. Inteligente, simpática e muito linda. Parabéns. Nossa, obrigada. Tô acordada desde as 7 da manhã. Que bom ouvir isso. Karine, fiz ICMS SP 2013, Receita 14 e ICMS Rio. Parei por vários fatores. Hoje estou retornando aqui de Boston depois de 1 mês vendo as matérias. Acho que dá para chegar ainda em 2019. Olha, você ter feito ICMS lá atrás não faz diferença.
nesse momento, pega uma prova e faz agora. Vamos ver qual é o teu percentual de acertos. Talvez você seja um recém-nascido, tá? E é importante ter humildade para reconhecer isso, para você não ficar com a soberba de falar assim, eu comecei a fazer concurso há 5 anos e ainda está patinando nas básicas. Prof, estou começando em Direito Constitucional, Administrativo e Contabilidade Introdutória. Estou no caminho certo? Sim, se você, dependendo do seu tempo, né? Se você estiver conseguindo estudar essas matérias com frequência, né? Com frequência. Não adianta você estudar contabilidade um dia, administrativo outro dia, Direito Constitucional outro dia, e aí só vai rever contabilidade no 4º dia. Aí não. Você tem que estar vendo essas matérias todos os dias. Professora, lembra de tomar água? Tô aqui, ó. É que eu falo muito, né? Falo muito, esqueço. Ouvindo alto e claro. Ótimo no Insta, que bom. Aquela hora, né? Karine, dá para passar para a FRFB só com a contabilidade geral e compensar nas outras matérias? Impossível. Impossível. Carla, impossível. Por que eu tô te dizendo que é impossível? Primeiro, porque as questões, hoje em dia, não é assim, a questão trata de contabilidade geral. Não. Atualmente não é assim que a prova faz. Ela põe uma alternativa de contabilidade geral, uma alternativa de contabilidade avançada, uma alternativa CPC, aí ela marca assim, ela faz questão 1, 2, 3 e 4. Seleciona as alternativas que contêm a resposta correta. Aí ela vai misturar. Aí. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, no último concurso de analista, que em teoria só cai contabilidade geral, caiu por questão de contabilidade avançada, não foi anulada. Ou seja, nem as bancas sabem exatamente o que é contabilidade geral e o que é contabilidade avançada. O que é análise de balanços, o que é contabilidade de custos. Nem as bancas. Então, não é você que vai dizer o que é uma coisa e o que é outra, nem o professor. Tem que dar tudo. Se você quer ser fiscal, tá? Se você quer ser um fiscal, você tem que saber contabilidade avançada. Tem que saber. Sinto muito, tem que encarar. Tá? Sinto muito. Meu maior medo dessa tabela de revisão. Meu também, detesto, odeio. Entendi, às vezes acho que leva muito tempo para corrigir e tirar dúvidas de determinado assunto. Olha, é melhor você levar muito tempo para corrigir e tirar dúvidas de determinado assunto que você passar por ele. Passar por ele, assim. Sabe? É importante dar atenção para as dúvidas. Se você está sentindo que está levando muito tempo, alterna. Eu tô aqui há uma semana tirando dúvida desse assunto e não terminei. Vou tirar um dia, vou corrigir o que eu já... Vou dar uma olhada no que eu já estudei, só para não esquecer, e vou, no próximo horário, estudar de novo isso. Fica alternando. Entendeu? Faz o que você acha que... Então, isso não é perda de tempo, é ganho de conhecimento. Correto? Correto. Ir mais a fundo no treinamento, exato. 1 minuto e meio para terminar a live, tá, gente? Vou correr aqui. 65% nas provas, engatinhando ou andando? Não consigo saber assim. Não é assim que a gente sabe. Eu tenho que saber nas básicas. Como é que você está nas básicas? Qual é a melhor... Provavelmente é engatinhando, tá? Qual é a melhor forma para conciliar todos os conteúdos estudando em casa mesmo? Muitas questões de assuntos diferentes no mesmo horário. Constitucional, faz de tudo. Administrativo, faz de tudo. Só que para isso, você já tem que ter passado o peneirão antes. Tá? Já passou o peneirão antes. Estudei o PDF uma vez. Não, não é assim. Material do zero. Entendi. Material do zero, vai lá na live de concurseiro recém-nascido. O importante é fazer. Maravilhosa. Opa. Treinar questões. Muito bom. Faz todo sentido. Prof, então não adianta fazer questões do PDF no mesmo dia que estudou o material? Olha, não é nem isso, assim, se você puder deixar pro dia seguinte é melhor, mas às vezes não é esse o ponto, entendeu? O ponto não é esse. Eu acho que você é uma concurseira recém-nascida, então volta lá na outra live e eu expliquei um pouco mais sobre isso. Quem é sua melhor amiga? Nossa Senhora, minha resposta. É verdade, é Nossa Senhora. Nossa Senhora total. 20 segundos restantes, gente. Beijo! Beijo!